Olá, olá, irmão da paz. Cumprimento a todos em nome de Jesus Cristo. Bandeko na kimia, na pesibino mbote, na kombo na Jesus Cristo. Lelo ezali dimanche, hoje é dia de domingo, fomos buscar a presença de Deus. E eu sempre convido a todos a buscar a presença de Deus. Hoje venho falar sobre o Espírito Santo. Venho falar sobre o Espírito de Deus. O Espírito que nos dá força, dá orientação. O Espírito Santo que nos ensina. Molimo Santo, ou ezali ko oriente biso, ou ezali ko lakisa biso nzela, ou ezali ko fortifique biso, ou ezali ko tambwisa biso, ou ezali mwinda kati na bomoi na biso. O Espírito Santo que é a luz, que nos ilumina, que nos mostra o caminho, que nos mostra onde que nós metemos o pé, é o Espírito Santo, que é Espírito de Deus. Irmão, o Espírito Santo, como eu digo sempre, é uma pessoa. O Espírito Santo, você pode falar com ele e ele te responde. Então, devemos fazer tudo para podermos agradar o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Devemos andar nos seus caminhos. Caminho que? Caminho de Deus. Para que o Espírito Santo esteja conosco, antes de entrar dentro de nós, temos que nos desvaziar de tudo que não agrada a Deus, para que Ele habita em nós. Molimo Santo po esalakati na biso, ifo tolongola nyonso oyo epesaka Nzambe lokumu te po ye akota kati na biso. Bíblia elobi ete, o Espírito Santo disse, a Bíblia diz que a palavra de Deus não entristecer o Espírito Santo. Ele gosta de estar num sítio que é limpo, e esse sítio é o nosso corpo. O Espírito Santo não habita fora, não, ele habita dentro de nós. Dentro de nós é que ele habita, o Espírito de Deus. Então, vamos nos encher com o Espírito Santo, vamos permanecer na presença de Deus. Vamos ser como aquele noiva que continuou sempre na presença de Deus. E quando o noivo chegou, encontrou, ela estava preparada. E essa noiva é a igreja. Igreja é conjunto de irmãos. Igreja é eu, você, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que põe a palavra de Deus na prática. Aquilo, união de cristãos, estão juntos a buscar, a partilhar a palavra. Essa é que é a igreja. Então, o Espírito Santo, vamos clamar, pedir que o Espírito Santo esteja conosco, porque Ele está lá. Ele está à espera para que nós abrimos o nosso coração, para que Ele entre e nos enche da Tua presença. Molimo Santo azozela ete biso tofongola motema po ye akota ye asala kati na biso. Essa é a missão que o Espírito Santo tem, de fazer a obra dentro de nós, de resgatar as almas que estão perdidas. É a obra do Espírito Santo. Não vamos ser como aqueles noivas ficaram distraídos, que quando o noivo chegou, ele tinha as suas lâmpadas apagadas. Não vamos ser assim. Vigiai. Não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o mês, nem o ano. Por isso vamos estar atentos, vigiar. Vigiar. Vigiar é que está sempre na presença de Deus. Não se distrair com as coisas desse mundo. Se nós estamos nesse mundo, estamos a usar coisas desse mundo. Se estamos cá, mas não podemos se distrair com bens materiais. Vamos estar sempre atento
Vamos estar atentos. Ler a palavra, buscar, não afastar na presença de Deus, não deixar muito tempo estar na presença de Deus, orar mais. Jesus disse, orai sem cessar. Então, em todo momento, seja no carro, seja na rua, seja aonde que tu estiver, busca a presença de Deus, que faz bem. Ezala esika nyonso yozali, bondela. Esika nyonso, tobondela Nzambe, tobondela a presença ya Molimo Santo. Deus abençoa, Nzambe apambola biso nyonso, Nzambe apambola na bafamille na biso. Dimanche malamu na kombo na Yesu Kristu. Napesi bino mbote, bizu bizu mingi, nalingi bino mingi. Nalingi bino po nalingi mokolo moko tokutana. Tokutana na gloire. O Yesu a préparé pour na biso. Bizu bizu mingi, nalingi bino, napesi bino mbote na kombo na Yesu. Eu quero que um dia se encontramos lá na glória. Por isso que eu venho sempre falar sobre a palavra. Hoje foi o Espírito Santo. Bizu bizu. Deus abençoe a todas as famílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bizu, bizu, tchau, tchau.